Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao minicurso 3, que será a respeito de polidiamantes. Tal minicurso será presidido pela professora Camila Facchini, que é professora do governo do estado de São Paulo, tendo enquadramento como professora de Educação Básica 2. Ela possui graduação em Matemática pela Unifeb, na cidade de Barretos, é graduada em Pedagogia pela Universidade Federal do Paraná, a UFPR, tem especialização em Ensino da Matemática pelo Centro Universitário Claretiano e também tem o Profmat, o mestrado, aqui na Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho, a Unesp, com o ano de finalização de 2021, na cidade de São José do Rio Preto. Gostaria de dizer que a lista de presença será passada no chat e, em caso de dúvidas, abriremos um momento ao final da palestra. Vou passar agora a palavra para a Camila. Pessoal, boa noite a todos. Como vocês estão? Eu sei que vocês entraram aí com o microfone, mas boa noite. Pode digitar a qualquer momento perguntas no chat, tá bom? E se vocês quiserem falar, então, eu peço a ajuda da professora Flávia, do Henrique, da Fernanda, para fazer essa intermediação, tá? E aí, se alguém tiver feito alguma pergunta no chat ou pedir para poder interagir, me dá um toque que aí eu paro a apresentação e a gente conversa, combinado? Eu sei que foi um ano em que a gente aprendeu muito a ter aula, né? À distância. Então, vamos aproveitar desse momento do minicurso também. A qualquer momento, se vocês quiserem perguntar, tá bom? Sintam-se à vontade. De novo, pode digitar no chat, aí eu peço a colaboração para o Henrique, professora Flávia, para a Fernanda ler para mim, né? Ou, se vocês quiserem a palavra, pode pedir lá também para perguntar, tá bom? Eu vou, então, iniciar projetando o slide aqui, só uns minutinhos. Enquanto isso, né? Muito obrigado pelo convite. É um prazer poder mostrar para vocês um pouco do trabalho que eu me dediquei ao longo do mestrado. E eu gostaria, assim, que chamasse a atenção de todos, né? Que fosse mais um recurso para que vocês utilizassem ele em sala de aula, né? A gente vive um momento, assim, na matemática, em que nós vamos, quando vocês estiverem na sala de aula, vocês vão precisar se reinventar várias vezes, porque a pandemia ela deixou várias lacunas, né? Eita, pera só um pouquinho, gente, agora foi. Ela deixou várias lacunas que, bom, todo recurso vai ser bem-vindo, né? Eu voltei aqui só para dar uma olhada para ver se o slide tinha ido, tá? Então, muito obrigada pelo convite, espero que vocês gostem do assunto, tá? Algumas pessoas hão de considerar, né, que o assunto vai ser lidar com matemática sempre é chato. Então, o que a gente tenta fazer? A gente tenta sempre inventar, trazer uma coisa nova, diferente. Não é? Eu vi que o Henrique colocou certo, não sei se foi certo para mim ou para outra pessoa. Mas, enfim, às vezes as pessoas, os alunos, eles sentem um pouco de dificuldade na matemática. Então, assim, de primeiro momento, eu já gostaria de falar que, como eu sou professora, né? Eu estou o tempo todo em sala de aula, então a gente sempre fala de um modo que a gente se torne claro, mas a gente sempre procura formalizar, tá? Então, se por um acaso eu falar alguma coisa de um jeito aí que não é matematicamente certinho, correto, tá? Eu me policio o tempo todo, mas me desculpem. A gente sempre fala de uma forma que seja fácil de entender e depois formaliza a situação, tá? Bom, então eu vou falar para vocês. Peraí que eu pus a apresentação errada aqui. Agora sim. Então eu vou falar para vocês dos polidiamantes, tá? Como que eu vou começar então o mini curso? Eu vou primeiro introduzir o assunto do que são os polidiamantes. E aí, depois eu pedi para a professora Evelyn enviar um material para vocês imprimirem, para vocês poderem ter as peças aí,
para vocês poderem fazer junto comigo os desafios, tá? Então, depois de conhecer os polidiamantes, a gente vai ter alguns desafios. E aí, por fim, a gente vai falar sobre o uso deles em sala de aula, tá bom? Isso é para os 2 dias. Então, a gente começa primeiro com os polidiamantes, depois o desafio. Aí, amanhã a gente consegue, creio eu, né? Terminar os desafios e falar um pouco sobre a aplicação dele em sala de aula, certo? Se por um acaso vocês não deu certo de imprimir o material, não tem problema, tá? Pode anotar, o desafio fica aí para vocês poderem manipular as peças também, tá bom? Então não tem problema não. Aí depois eu converso com as professoras, eu disponibilizo o slide também, caso vocês queiram fazer os desafios, ou caso vocês queiram utilizar os desafios, tá? Mas vamos começar do começo. Bom, para começar, né, bem do comecinho, a gente primeiro precisa falar sobre as poliformas. O que é uma poliforma? A poliforma é uma figura plana diferente entre si, formada pela união de 2 ou mais polígonos congruentes. Essa união, ela é feita completamente um lado ao outro. Então, a professora, quando a gente estava debatendo lá, como que a gente conseguiu explicar isso? Bom, a intersecção desses 2 polígonos é um lado, ou seja, se a gente pega aqui, por exemplo, o quadrado, para ele ser uma poliforma, um lado do quadrado tem que estar completamente junto ao outro lado do quadrado, tá bom? E aí, quais são as poliformas conhecidas? A mais conhecida é o pentaminó. O que é um pentaminó? Ele vem da poliforma geral chamada de poliminó. O pentaminó, que é essa figura que está aqui, e eu acho que eu não estou mostrando, agora sim. Essa figura que está aqui, o pentaminó, ele é composto por 5 quadrados. E os pentaminós, eles foram bastante popularizados pelo Salomon Goulomb. Então, na década de final de 50, começo de 60, eles criavam muitos desafios e publicavam nas revistas. E aí esses desafios chamavam a atenção de várias pessoas. E aí os desafios se popularizaram. Com isso, o jogo com essas pecinhas também se popularizaram, tá? Tem um jogo que chama... Ih, meu Deus, achei que eu não ia esquecer o nome do jogo, esqueci. Mas tem um outro jogo famoso com essas poliminós aqui, que é o Tetris. Lembra do jogo do Tetris, que vem caindo as figurinhas, né? E a gente tem que encaixar, aí na hora que completa a carreirinha some? Então, o Tetris é um poliminó, né? É um tetraminó, porque ele é formado de 4 quadrados. O pentaminó, claro que várias pessoas já devem ter escutado dele, ele é nomeado como? Cada peça do pentaminó é nomeado com a letra do alfabeto com que ele se parece, né? E aí eu sei que na Unesp tem aquele campeonato, né? E aí eu tenho uma amiga de curso, a Priscila, e ela falava muito dos pentaminós, e ela que me mostrou o problema da duplicação dos pentaminós, o problema da triplicação, e ela começou a me contar, né, de quando ela levava os alunos. Enfim, para vocês entenderem de onde vem a história dos polidiamantes, tá? Pelo menos a história, assim, pelo meu lado, para que eu possa apresentar eles e cativar vocês também. Bom, enfim, voltando ao assunto, aqui estão, então, os poliminós, eles são populares, têm vários desafios, incluindo duplicação e triplicação. Outra poliforma que é conhecida também são os polihexágonos. Então, quando você pega lá o polígono hexágono, né? E aí você junta 2 ou mais hexágonos, aí você tem os polihéxes. Esses polihéxes, eles são famosos agora através dos aplicativos. Acredito que vocês já tenham visto propagandas, assim, geralmente a gente está mexendo nas redes sociais,
aparece bastante propagandas, né? Eles aí fala, tenta encaixar as pecinhas, se você conseguir encaixar, você é um gênio, né? E eles dão várias pecinhas aí dos poliex, são os hexágonos todos juntinhos. E, por fim, um outro tipo de poliminó são os polidiamantes, que é o nosso objeto de estudo hoje. É o que nós vamos ver e o que vamos conhecer, certo? Então, o que são os polidiamantes? Os polidiamantes são são as poliformas, formadas por triângulos equiláteros, tá? Então, quando você junta 2 ou mais triângulos equiláteros, você tem os polidiamantes. Esse termo, ele vem da palavra inglesa polyamond, só que ele não tem uma tradução oficial no Brasil. A gente tem 5 termos para encontrar ele, tá? Eu opto por usar polidiamante por conta de outras nomenclaturas que podem ser um pouco confusas, que nem polimantes, poliamantes, né? Sou um pouco confuso. Então, polidiamantes vem de poliamonde. E aí, como que a pessoa pensou em nomear? Primeiro eu vou voltar no slide anterior. Aqui nos poliminós, quando Coulomb foi nomear os poliminós, ele pensou o seguinte, que 2 quadrados unidos, né? Então, deixa eu trocar aqui pela minha caneta. Quando você unia 2 quadrados, você tinha um dominó. Então, o que ele pensou? Que o do... Vixe, eu escrevo bastante assim, viu, gente, na hora que eu tô dando aula. Como se fosse a lousa. Aí. O que ele pensou? Ele pensou assim, o do vem do prefixo 2. E o minó é o radical da palavra. Então, aí ele disse, se 2 é do minó, vários vão ser poliminós. É daí que vem, né, por exemplo, os pentaminós, são 5 minós. Então, quando se foi forjar o termo para nomear os polidiamantes, o que o autor pensou? Aí depois eu falo para vocês quem é ele, tá? Ele pensou o seguinte, bom, se 2 triângulos equiláteros unidos formam um diamante, o di é o prefixo, que significa 2, e o resto é o radical da palavra. Então, aí ele tirou, né? Por isso que fica iamonde, tá vendo? Então, poli de vários e iamonde. Então, toda vez que a gente for trabalhar aqui dentro, vocês vão ver que eu vou chamar só de polidiamantes, tá? Quem que é o autor, então, que eu estava falando para vocês, que eu esqueci de apresentar, né? Esse autor que deu esse nome e que ele escreveu sobre os polidiamantes é o Auberne. O Auberne, ele lá na década de 60, ele escrevia numa revista, na revista New Science, uma coluna onde ele publicava desafios e jogos, né? Que lembra que eu falei para vocês, era muito popular na época, que foi como os pentaminós se tornaram populares. Então, o Auberne, ele publicava e foi ele que forjou o termo poliamonde, tá? O Auberne, ele fez uma publicação, ele fez, na verdade, uma série de publicações. Ele fez 4 publicações falando exclusivamente dos polidiamantes e falando dos seus desafios, tá bom? Junto com isso, o que o Auberne fez? Bom, além de forjar o termo geral, ele deu também o nome de hexaiamondes, né? Para as poliformas formadas por 6 triângulos equiláteros. Então, hexaiamondes seriam 6 iamondes, né? Então, a gente fala hexamantes. Hexadiamantes, desculpa, quando a gente vai falar em português. Tudo bem? Bom,
Então, fora a nomenclatura, agora eu vou para as pecinhas que eu acho que fica um pouco mais claro. Seguindo aí essa nomenclatura do N diamante, a gente então tem apenas um possível monodiamante. Lembrando, é claro, que quando fala assim, as poliformas são duas ou mais figuras planas, a gente precisa definir quem é o primeiro, um sozinho, tá? Então, para que fique, né, a sequência 1, 2, 3, 4, então a gente define o primeiro também, tá bom? Então, o primeiro aqui é o monodiamante. E dos possíveis, só é possível um monodiamante, certo? Bom, é possível também apenas um diamante, que foi aquele que a gente viu. É possível apenas um tridiamante e são possíveis 3 tetradiamantes, ou seja, essas 3 figuras aqui embaixo, tá? Eu espero que se vocês estiverem na folha, vocês já consigam identificar eles aí, ó. Então, são 3 tetradiamantes e são possíveis 4 pentadiamantes. Bom, lembra lá atrás que são 5 pentaminós? São 12 pentaminós? Aqui, com 5 triângulos equiláteros, a gente só consegue 4 pentadiamantes. Outra coisa que eu falei para vocês de quando a gente está falando na sala de aula é que quando a gente vai falar da poliforma, né? A poliforma, ela tem que ser figuras diferentes entre si. Então, quando a gente rotaciona ela, não importa a rotação, ela vai continuar sendo a mesma figura, tá? Então, por isso que tem uma quantidade bem reduzida aqui de tetradiamantes e pentadiamantes, porque lá no quadrado já são 12, aqui já são 4. Mas aí o que acontece? Por que o O'Byrne fala dos hexadiamantes nas suas publicações? Porque são possíveis 12 hexadiamantes, tá? Então, aqui estão os 12 hexadiamantes, que são... eles são usados por O'Byrne, aí daqui a pouco eu já vou explicar como que ele usa ele, mas antes disso, aqui na imagem tá aparecendo os nomes, né? Porque o que eles fizeram? Os pentaminós, eles são nomeados de acordo com a letra que eles se parecem, mas os hexadiamantes, eles são nomeados de acordo com aquilo que eles se parecem. Então, por exemplo, a gente tem aqui um primeiro hexadiamante, que seria uma barrinha. Tem o número 4 aqui, que eles achavam que parecia uma coroa. Então, agora, quando a gente, acredito eu, né? Espero eu, quando vocês forem para a sala de aula, ou quando vocês estiverem mexendo, não se importem com essa nomenclatura, tá? A nomenclatura e a numeração é só para ao longo do trabalho, aqui da apresentação do minicurso também, porque no trabalho eu precisei separar eles, a gente não se confundisse, não se perdesse com relação aos 12, tá bom? Então, se vocês quiserem chamar de barquinho, né? Meus alunos chamavam de barquinho, a coroa. Esse daqui foi difícil, porque crook ele é taco. Aí eu falava assim, gente, mas taco não soa bem. Não, tinha um outro nome para taco. Eu falava, taco não soa bem, né? Esse daqui, por exemplo, chamavam de iate. Os meus alunos às vezes chamavam de arminha. Não, esse daqui, ó, sinalização, meus alunos chamavam de arminha. Então, assim, a gente chama pelo que ele se assemelha, tá? E aí, o que o O'Byrne, né, que mais chamou da atenção para todos eles? Que eram possíveis 12 hexadiamantes, assim como eram possíveis 12 pentaminós. Então, aí eles viram aí a oportunidade de explorar, né, de fazer as criações. E é mesmo um número assim, na hora que chega, você vai lá, vamos supor que você está com a malha triangular aí, você começa a procurar. Na hora que você vai procurando, quando chega no 5, você só achou 4. Mas quando chega nos 6 triângulos equiláteros, você achou 12, né? Então, é um fato que chama a atenção. Por quê? Será que dá para fazer as mesmas coisas com os polidiamantes, assim como a gente fazia com os pentaminós? Né? E aí, aqui, bom,
Eu estou falando do Aubern, né? Essa primeira parte a gente vai abordar os desafios do Aubern, mas depois de um tempo, teve também um outro autor que publicou sobre os polidiamantes, os hexadiamantes, que é o Gardner, tá? Então, depois, vários desafios que a gente pode usar, eles vêm também do Gardner, tá? Bom, aqui estão as 12 figuras, aqui estão os nomes, tá? Se vocês estão com a folhinha aí, impressa, seria um bom momento para vocês já começarem a recortar a folhinha, tá? Pode ir tirando eles, recortando em volta. Aí, eu não consegui fazer pontilhadinho, né? Colocar uma tesourinha bonitinho assim, mas pode tirar em volta aqui. Quando na folha, que tá aí para impressão, vocês olharem para a câmera, eu tô tentando mostrar ela aqui, ó. Quando vocês olharem, vocês vão ver que todas as figuras, elas mantêm os triângulos equiláteros destacados, tá? Por quê? Porque isso ajuda a gente na hora da gente manipular as peças. Então, pode recortar em volta, e se vocês já quiserem, no verso da folha, já pode seguir o risco separando a figura dos dois lados, tá? Então, eu tenho umas pecinhas de papel cartão aqui, ó, para eu me fazer entender. Quando a gente vai... Peraí que essa tá uma cor escura. Vou pegar um amarelo aqui. Aí, quando a gente vai trabalhar, acho que dá para ver, se vocês olharem a câmera bem aqui no cantinho, vocês conseguirem me ver. Quando a gente vai trabalhar, a gente divide eles todos em triângulos, porque aí ajuda, tá? Por quê? Bom, agora vamos lá. Por quê, né? Agora tem diferença entre os dois autores. Fixar a câmera para ver? Tem. Eu consigo fixar? Henrique, você consegue me ajudar? Oi? Você consegue fixar minha câmera para eu mostrar para eles de novo, como que eu cortei no papel cartão? Eu Oi? acho que só na minha, só. Todos eles têm que fixar a câmera, nesse caso. Certo. A professora Flávia está falando, mas a câmera o microfone está fechado. Bom, de qualquer jeito, na hora que vocês forem cortando, aí depois eu paro a apresentação um pouquinho e volto, pode ser? Oi, Camila, eu fui apertar para falar e apertei para sair, desculpa. Imagina. Tá dando para ver a sua câmera, porque acho que você Tá. projetou uma janela, assim, para mim tá dando para Uhum. ver, tá pequeno, mas se cada um quiser Tá. fixar, fica maior, mas tá dando para ver na Isso. tela você com a imagem aí. Não sei se todo mundo está vendo, mas para mim tá aparecendo, Qualquer tá? coisa, depois eu paro um pouquinho a apresentação e eu repito. É que as pecinhas em papel cartão, tá vendo? A gente, na frente, nessa folha impressa de vocês, elas já estão divididas em triângulos, como se fosse essa parte colorida aqui do papel cartão. Então, eu sugiro que na hora que vocês terminarem de recortar, vocês virem o verso dela, né? E refaçam os triângulos. Então, por exemplo, a figura que eu estou segurando, ela tem 6 triângulos. Então, na frente e no verso, é bom ficar os 6. Por quê? Porque se precisar girar a figura, fica mais fácil, tá? E aí eu vou colocar as pecinhas aqui de volta. Enquanto vocês vão cortando aí, só corta as figuras dos polidiamantes para impressão, tá? A malha é um truque que a gente usa para facilitar na hora de fazer o desafio. Bom, agora vem aquele momento que eu preciso explicar para vocês o porquê que eu fico, tem hora que eu falo, oi, não vai fazer frente e verso ou vai fazer frente e verso. Bom, o que acontece aqui? Os 6 hexadiamantes, eles são constituídos de 6 triângulos equiláteros. Mas quando você olha para cada uma das figuras, o que acontece? Você pode verificar que na maioria das figuras existem 3 triângulos que eles estão em uma orientação, por exemplo, 3 triângulos que estão para cima, e 3 triângulos que estão na orientação contrária. Então, 3 triângulos para baixo. Por exemplo, pega o hexágono aí, ó. O hexágono, eu vou pegar minha canetinha aqui. Tô com a caneta aí. Opa, a caneta saiu. Se vocês pegarem o hexágono aí, ó,
olha para ele, tem 3 triângulos que estão, né? Vamos dizer assim, 2 vértices para baixo e um vértice para cima, para não falar que ele está em pé. E tem outro que tá, e tem 3 que estão ao contrário, 2 vértices para cima e um para baixo, tá? Então, a maioria dos hexadiamantes, eles acontecem, você pode perceber isso, com exceção de 2 hexadiamantes, que são os chamados iate e esfinge, tá? O iate e a esfinge, naquela figura anterior, é o número 7 e 9. Então, se vocês quiserem separar eles aí, tá? Só para facilitar na organização de vocês. Bom, então, o iate e a esfinge, se vocês olharem aqui, ó, vou apontar, ele tem 2 triângulos que estão para baixo e ele tem 4 triângulos que estão para cima, certo? Isso acontece só para esses 2. Agora, para os outros 10 hexadiamantes, não. Ele tem 3 para cima e 3 para baixo. Eles estão equilibrados, tá? O Auberne, ele observou isso em uma das suas publicações, né? Falando que você podia observar que a maioria das figuras ali, a maioria dos hexadiamantes, eles tinham essa divisão certinho. Agora, o iate e a esfinge, não. O Gardner, quando ele vai escrever o artigo dele um pouquinho mais para frente, lá em 64, ele já propõe um nome para isso. Então, essas figuras aqui, que estão separadas no cantinho, que são iate e a esfinge, como eles têm 2 e 4 triângulos em orientações opostas, ele chama de desbalanceado. Agora, os outros triângulos que têm quantidades iguais, ele chama de balanceados, tá? Então, mais uma vez, observa aí na folhinha de impressão, ou observa aqui no desenho que 10 dos hexadiamantes, eles são balanceados. Tem 3 triângulos para cima, 3 triângulos para baixo. Agora, 2 deles não. O iate e a esfinge, ele tem 2 triângulos para baixo e 4 triângulos para cima. Isso já é uma característica que você não vê no pentaminó, né? Então, o que acontece? Essa característica de ser a orientação do triângulo para um lado para o outro, ela vai influenciar na montagem da figura maior ou na resolução dos desafios, tá? Então, o que o Auberne fez? Como ele precisava montar um desafio para ser lançado numa revista, para cativar o público, ele então encontrou uma solução. Por quê? Porque isso daqui vocês vão ver lá no desafio que ele atrapalha um pouquinho, tá? Essa questão de ter 3 para ser balanceado ou desbalanceado. Para ele conseguir montar seus desafios, ele propôs então trabalhar com 12 peças, 12 hexadiamantes. Quando ele trabalha com 12 hexadiamantes, o que ele faz para conseguir os 19? Desculpa. Quando ele trabalha com 19, o que ele faz para sair do 12 e chegar no 19? Ele pega hexadiamantes que, quando você vira de lado, eles parecem outro. Por exemplo, peraí que eu tenho que olhar na minha figura aqui. Vocês me dão só um minutinho, tá? Para eu não ter que voltar o slide. Deixa eu só olhar nos meus números, que aí eu chamo elas pelo... larararam. Por exemplo, eu vou acabar voltando lá no slide, ó. A barra. A barra, dependendo do jeito que você vira, ela muda, né? Por quê? Porque essa pontinha aqui vai de um lado e vai para o outro. Mas tá vendo esse hexadiamante aqui? Esse hexadiamante é chamado lagosta, tá? Pela nomeação deles. Se você vira ele, ele continua sendo o mesmo, a não ser que você vira de cima para baixo, né? Mas se você vira direita e esquerda, ele continua sendo o mesmo. Então, o que o Auberne propôs? Ele propôs assim, ó, vou usar o lagosta, que é esse daqui, ó.
uma única vez, mas vou usar a barra 2 vezes, tá? Assim, quando ele propõe usar os 19, ele consegue resolver a maior parte dos desafios que ele propôs na revista, tá bom? Deixa eu só parar um pouquinho para perguntar. Ficou claro a questão do balanceado e desbalanceado? O que é um polidiamante, o que é um hexadiamante balanceado na visão dos autores e o que é desbalanceado? Que às vezes, sim, beleza. Ficou claro, então, que quando o Auberne foi pegar 19 hexadiamantes, é que ele repetiu alguns deles? Que isso é uma decisão importante. Vamos lá. Vamos supor que vocês chegam e falam assim, vou aplicar agora essa atividade dos polidiamantes. Vocês vão ter que decidir. Vocês vão trabalhar com 12 ou vocês vão trabalhar com mais, tá? Então, tá bom. Brigadão, viu? É que aí eu voltei lá para dar uma olhadinha e voltei para a apresentação agora. Bom, fora então essa questão do balanceado e desbalanceado, outra coisa que motivou o Auberne a usar mais hexadiamantes, que apenas os 12 únicos, né, da definição de poliforma, foi que quando você pegava os 19, você conseguia montar desse jeito aqui, ó, nesse padrãozinho. Então, você montava 2 hexágonos e ficava um hexágono menor de fora. Lembra que eu falei para vocês que o pentaminó tinha sido muito popular na época? Então, aí, como que o pentaminó... Lembrei o nome do jogo. O nome do jogo dos pentaminós, que foi popular na época, é o Maestro, tá? Bom, como o Maestro era um jogo muito popular, o que o Auberne fez? Ele tentou montar de um jeito ali que fosse comercial, né? Que fosse visível. Então, ele viu que os 19 hexadiamantes, ele conseguia esses 2 hexágonos e conseguia um hexágonozinho de fora, tá? E aí, esses números que estão aqui nesse slide, tá? É da própria figura da coluna, tá? Do Auberne, lá da publicação do Auberne. Não tem nada a ver com aquela primeira nomenclatura que eu uso, com aquela primeira numeração que eu uso só para diferenciar um e outro. Bom? Bom, então, ele fez isso. E junto com essa proposta, ele disse só uma observação. Lembra que eu falei para vocês, risca, frente e verso? Então, para o Auberne, para ele poder usar os 19 hexadiamantes, o que ele sugeriu para o leitor dele? Que a face da frente fosse distinguível da face traseira. Então, se você pegasse, por exemplo, o hexadiamante aqui, eu esqueci qual que é esse. Esse é o sapato. Esse é o sapato. Vou chamar ele. Acho que eu coloquei sapato sim no slide. Se você pegasse ele, como ele é um outro hexadiamante, então a face tinha que ser, por exemplo, vou usar o colorido, o lado colorido, papel cartão, usar então só o lado colorido, tá? Agora, quando a gente trabalha com ele, considerando ele como único, aí tanto faz o lado, tá? Bom, o que o Auberne fez, então? Na sua primeira publicação, ele já falou dos hexadiamantes, ele não tinha definido o nome ainda, mas ele falou de usar os 19, né? E ele já lançou um primeiro desafio, porque essas revistas, eles lançavam um desafio e eles esperavam a resposta dos leitores, né? Então, ele já lançou um primeiro desafio. Ele foi lá, fez um padrão com 19 hexágonos, então o hexadiamante, que a gente chama de hexágono, né? Que é um hexágono de fato, se a gente considerar os lados aqui, ele pegou 19 desses hexágonos, fez esse padrão aqui e lançou um desafio para os leitores, que era o quê? Pegar aqueles 19 hexadiamantes e montar esse hexágono, tá? Aí, então, depois, na revista seguinte, ele fala, né, quais são as soluções possíveis e tudo mais, mas esse é o primeiro desafio que ele lança. E aí, o que acontece? O pessoal responde para ele, quando vai responder, né, a gente vê que eles vão falar das respostas, e são respostas colaborativas, então eles tentam encontrar
quais são todas as soluções possíveis, tá? Então, é muito legal. Se vocês puderem ver a publicação em si, o artigo em si, é muito legal, porque aí ele depois, no artigo seguinte, ele mostra todos os resultados possíveis para esse primeiro desafio, tá? No segundo desafio do Auberne, numa publicação seguinte, ele lança um outro desafio, né? Ele fala assim, que ele desafiava o leitor a encontrar 6 hexadiamantes que formassem um triângulo. Então, até ele faz uma brincadeirinha do tipo assim, se 6 triângulos equiláteros formam um hexadiamante, eu desafio o leitor a encontrar 6 hexadiamantes que fazem um triângulo. E aí, o que acontece? Aqui que a gente vê uma pequena diferença. Por quê? Porque o triângulo, se a gente for observar ele, um triângulo que ele é formado por 6 hexadiamantes, ele é formado por 6 triângulos equiláteros, né? Os triângulos menores. Se a gente for separar a orientação dos triângulos, a gente percebe que o triângulozão, o triângulo maior do desafio, ele é desbalanceado. Ou seja, ele tem 15 triângulos numa orientação e 21 na outra. 15 triângulos aqui na minha figura tá branca e 21 tá preto. Então, estão pretos, né? O que isso significa? Que na hora que a gente vai montar, a gente tem que considerar isso. Se você tem 6 triângulos ali de diferença, né? 15 para 21 dá 6. Ai, meu Deus, espero que eu não tenha errado. Tá certo. Então, se você tem 6 triângulos de diferença e você tem a maior parte das figuras equilibradas, vocês podem depois, com o tempo, né? Eu espero que vocês fiquem empolgados, girar e perceber que, independente do jeito que você coloca a figura, acaba que fica 3 para um lado e 3 para o outro. As únicas que ficam desbalanceadas são o iate e a esfinge. E aí isso gera um problema. Por quê? Porque se você vai tentar montar um triângulo usando só 12 hexadiamantes, eles não dão certos. Então tem que usar os 19. Por quê? Porque com os 19, repetindo o iate e a esfinge, aí você consegue montar figuras desbalanceadas, tá? Então, aqui, assim, toda vez que a gente vai montar um triângulo, toda vez que eu precisava pensar numa atividade para montar um triângulo, o que eu fazia? Eu incluía, ao invés de optar por fazer igual o Auberne, de fazer os 19 hexadiamantes, eu incluía o monodiamante, o diamante, o tridiamante, o tetradiamante e o pentadiamante, certo? Porque incluindo os outros, você consegue montar triângulos, tá bom? Então, aí, por isso que o Auberne usava os 19, porque nos desafios dele ele precisava que algumas figuras fossem conseguir montar figuras desbalanceadas, tá? Opa, eu tô apertando o botão de ir, esqueço que eu tô no modo apresentação. Bom, depois das publicações de Auberne, depois dele falar sobre os desafios, aí ele traz também todas as soluções possíveis para esse triângulo do segundo desafio. A gente tem outra publicação de expressão, que é do Gardner. O Gardner, ele escrevia para a Scientific American e ele também tinha uma coluna de jogos, né, brincadeiras, desafios. E aí ele apresentou os desafios, ele fez uma coletânea de todos os desafios que ele foi encontrando e ele deu algumas soluções, tá? Aqui fica assim, o Gardner fala que os polidiamantes, eles vieram da ideia do Coulomb. O Coulomb é o autor que popularizou os poliminós, os pentaminós, tá? Mas, na verdade, o Coulomb não publicou nada sobre os polidiamantes. Tá? Ele só falou que seria uma boa ideia fazer outros desafios com outras poliformas, né? Bom, o Gardner, então, quando ele faz isso, quando ele faz essa coleta de desafios e soluções,
ele junta, então, todo o material da época. Então, ele pega um desafio aqui, um desafio ali, um padrão aqui, um padrão ali. É também um artigo muito legal, se vocês estão gostando. É muito legal e é dali que vem a maioria dos desafios, tá? Assim, eu falo desafios que são... vamos supor que a gente esteja montando uma sala de jogos. E aí a gente vai deixar lá um jogo para o aluno. Você pode fazer aquele padrão e deixar os polidiamantes, tá? É assim que eu quis dizer. Enfim. Opa, eu fui na tela errada de novo, gente, peraí. Voltei agora para a apresentação certa. O Gardner, quando ele vai apresentar os desafios dele, ele não usa 19, ele usa só os 12 hexas diamantes. Por quê? Porque ele já passa a desconsiderar aquelas figuras que são desbalanceadas. Então, lembra desse triângulo aqui, por exemplo? Que é o triângulo de 6, né? 6 do lado do triângulo e 6 por 6, né? Do lado do triângulo. Esse triângulo, por exemplo, ele já desconsidera do seu desafio, dos seus desafios. Por quê? Porque ele acha que só tem que ser trabalhado com 12 hexas diamantes, assim como a gente trabalha com 12 pentaminós. Aí, o que ele faz? Bom, ele tem lá uma série onde ele vai enunciando todos os paralelogramos que são possíveis montar usando os hexas diamantes. Então, aqui na imagem do lado, que eu escolhi para colocar no slide, ele mostra um que dá para usar os 12 hexas diamantes para montar um paralelogramo. E aí ele chama a atenção para o fato de que essa montagem ela é simétrica, né? Você consegue dividir dois lados ali simetricamente, né? Então ele fala que é uma montagem simétrica. Aí ele monta também esse paralelogramo aqui de 4 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4 por 9 usando todos os 12 hexas diamantes. Bom? Aí ele fala quais são possíveis, quais não são possíveis, e aí ele fala para o leitor o seguinte, para o leitor dele, que o hexadiamante que tem lado 3, então aqui, por exemplo, o lado do triângulo conta uma unidade na hora de falar a medida, tá? Então, lado 3 por 11, 1, 2, 3 por 11 de comprimento, ele vai usar 11 hexadiamantes. E que eles, antes de escreverem o artigo, eles só conseguiram encontrar uma resposta possível para montar esse paralelogramo. E ele desafia o leitor dele a montar, tá? Então, eu também desafio vocês. Daqui a pouco eu mostro na malha como fica ele, o 13 por 11. Mas, de novo, eu desafio vocês também a conseguir montar um paralelogramo 3 por 11, tá? Usando 11 hexas diamantes. E a dica que eu posso dar para vocês é que o morcego fica de fora. Aí que é que eu vou voltar lá no slide das figuras para falar qual que é o morcego. Esse daqui é o morcego, ó. Cadê ele aqui? Aqui, esse daqui. Eu chamaria de V, né? Então, se vocês quiserem montar um paralelogramo usando as outras 11, o morcego é uma dica que ele fica de fora. Você não consegue montar o paralelogramo usando ele, tá? Aí, então, voltando aqui no Gardner, ele fala desse 3 por 11 e ele fala do paralelogramo medindo 3 por 12. Ele fala que o medindo 3 por 12, ele usaria todas as 12 peças, mas que ele não tinha solução conhecida. E ele não conhecia nenhuma solução. E até então, depois eu pesquisei muito para ver se esse problema tinha solucionado, e ele não foi solucionado até hoje. Então, a gente tem esse daqui em aberto, ó, o paralelogramo 3 por 12. Ele é um paralelogramo que não é encontrada a solução. A gente sabe que tem solução, a gente acha que tem uma possível solução, por quê? Se você for contar os triângulos que estão se ele é balanceado ou desbalanceado, olhando para a orientação do triângulo, o paralelogramo é desbalanceado, mas você não consegue encaixar as 12 peças
de forma que elas formem um paralelogramo, tá? Então, esse é um desafio que ficou aberto. Não se sabe, né, se alguém de fato conseguiu encontrar a resposta ou se alguém descartou. Quando eu estava fazendo o meu trabalho, eu tentei bastante mas procurar, né? Então, lá na publicação do Gartner, tá, tem vários desafios, tem várias formas, figuras, é muito legal, é muito interessante. Eu sugiro que se vocês quiserem, vocês deem uma olhada, tá? Mas agora a gente vai para a nossa parte dos desafios. Então, eu separei algumas coisas para a gente ir fazendo. Vocês conseguiram cortar as figuras? E aí, deu para cortar? Não deu para cortar? Tá cortando. Certo, Pedro? Ah, que bom que vocês estão interagindo. Às vezes a gente se sente um pouco sozinho aqui. Então, eu posso falar qual é o primeiro desafio, aí eu falo, explico, né? Ajudo ali na malha triangular, eu esqueci, na malha isométrica, e aí eu deixo vocês tentarem montar, combinado? Então, vamos lá. Ó, o primeiro desafio é para vocês montarem um paralelogramo 2 por 6. Ou seja, a gente vai pegar 2 lados do triângulo por 6 lados do triângulo. Então, vocês têm um papel muito parecido com esse aqui, né? Como que a gente vai fazer? Então, por exemplo, ó, 2 por 6. Então, 2 lados do triângulo, ficou super reto, ó, por 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, para fazer meu paralelogramo, eu fecho aqui e fecho aqui. Pronto. Então, paralelogramo 2 por 6. Acho que ficou um pouco... Deixa eu tentar fazer mais grosso. Eu não sei como vocês estavam fazendo na faculdade, mas a gente, na educação básica, a hora que a gente tinha que explicar as coisas, a gente tinha que ficar usando a caneta, escrevendo nos slides, usava o whiteboard, tá? Então, não estranhem, não. Esse paralelogramo 2 por 6, vamos lá. Quem não conseguiu cortar ou não conseguiu imprimir, não tem problema. Vamos primeiro pensar. Se ele é 2 por 6, vocês conseguem me falar? Ah, esqueci de falar uma coisa. Nossa, desculpa. Para esse desafio, a gente vai usar só os 12 hexas diamantes, tá? Então, a gente só vai usar os 12 que são compostos de 6 triângulos equiláteros. Se vocês olharem, pula uma, duas, 3 linhas. Na quarta linha e quinta linha estão todos os hexas diamantes. Bom? Bom, então foi mal. Esqueci de falar que pode usar o hexadiamante. Essa figura, ela é balanceada, certo? Com corda, sem corda? É os que faltam. Tranquilo, Pedro, tranquilo. Ó, essa figura, ela é balanceada. Se a gente olhar a orientação aqui dos triângulos, então a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 triângulos que tem 2 vértices para baixo e um para cima. Contra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 triângulos que estão na orientação oposta. Então, primeira coisa que a gente verifica, ela é balanceada, então significa que dá para usar só os hexas diamantes, tá? Quantos hexas diamantes a gente vai precisar? Bom, se cada hexadiamante é composto por 6 triângulos equiláteros e aqui a gente tem 24, a gente vai precisar de 4 hexadiamantes, certo? Então, com 4 hexadiamantes, montem o paralelogramo. Uns 5 minutinhos?
Então, eu vou uns 5 minutinhos, tá? Beleza, então. Eu vou tomar uma aguinha aqui, mas estou por aqui, certo? Mais alguém quer falar alguma coisa? Vocês falarem para mim que vocês estão com a mão ocupada? E aí, a quantas anda? Alguém conseguiu? Alguém quer compartilhar? Mesmo? Ótimo. Que bom que está tentando. Tudo bem, Pedro. Percebam uma coisa, assim, opinião agora profissional, né? Opinião da professora com relação à turma. Eu gosto muito de trabalhar com o sexto ano, né? E antigamente, no material que vinha do governo do estado, eles trabalhavam a malha triangular, né? Então, ao invés de ficar só no quadriculado, ele pedia para fazer desenhos geométricos na malha triangular. E aí ele fazia, ele ajudava, né? Pedia para o aluno calcular o perímetro, pedia para o aluno contar a área, né? Calcular a área com base no triângulo. Então eu achava bem diferente, porque geralmente a gente só vê quadriculado. Quando a gente pega lá o aluno do sexto ano, o que acontece com ele? Ele viu a definição de área com base na divisão do quadrado, mas aí fica como se fosse um pensamento limitado. E aí essas atividades do triângulo foi até o que me inspirou um pouquinho a procurar isso, né? Falar, nossa, de onde a Camila tirou os polidiamantes? Foi essa busca pelo um pouquinho do diferente, né? E por essa influência de antigamente se trabalhar muito. Então, quando eu fazia os desafios, quando eu ficava lá trabalhando na dissertação, né? Fazendo no meu trabalho lá, procurando, eu também sentia essa dificuldade. É bem assim, vai além do que a gente está habituado, né? Mas é divertido. É divertido porque eles se comportam de uma forma diferente dos pentaminôs.
eles não têm um comportamento um pouco padronizado, né? A gente esperaria que 12 hexadiamantes eles se comportassem mais parecido com os pentaminós, né? Mas não, eles se comportam diferentes, tá bom? Deu certo? Beleza, podia. Eu até depois eu vou mostrar para vocês que dá para você, quando você estiver trabalhando com um aluno, usar não só os triângulos equiláteros, eles ajudam agora no começo para ficar bem bonitinha a forma, né? Mas se vocês tiverem curiosidade também, tem várias poliformas que são assim que são exploradas, né? Tem até uma poliforma de um sapinho. A do sapinho é bem engraçada. O artista fez e aí o outro artista gira para fazer com o sapinho, tá? Mas tem, além dos hexágonos, tem os triângulos equiláteros, tem os triângulos retângulos, tá? Para os triângulos retângulos, em inglês tem nome, em português a gente não tem uma tradução, mas em inglês tem um nome específico. Tem também quando você junta o hexágono e você junta o quadrado, tá? Então tem várias poliformas. Dá para explorar bastante. A Júlia conseguiu, a Giovana conseguiu, o Pedro deve estar recortando e eu vou mostrar para vocês então uma solução, tá? Essa daqui é uma solução ampliada, então, ela foi publicada lá na revista do Gardner, lá no artigo do Gardner. E essa solução aqui só chama atenção para o fato de que ela está ampliada na razão 2, tá? E ela usa, os dois hexadiamantes que são desbalanceados, que é a esfinge e o iate, tá? Então, aqui, se vocês perceberem, eles estão nessa solução, tá bom? Bom, por que eu escolhi esse primeiro desafio? Porque ele vai ser muito importante para o próximo desafio. Então, olhem bem para ela. E eu gosto de pensar nesse paralelogramo da seguinte forma. Se eu pego essas duas figuras aqui, esses dois hexadiamantes, que é o morcego e a esfinge, eles formam um trapézio. E aí, se você pega os outros dois hexadiamantes, eu não acho. Bom, vou usar o marca-texto. Se você pega esses outros dois aqui, eles formam outro trapézio, tá? Então, eu gosto de pensar nela dessa forma. Deixa eu só conferir o horário para eu não me exceder. Posso ir para o próximo desafio, então, né? O próximo desafio a gente ainda vai usar só 12 hexadiamantes, tá? Mas dessa vez eu lembrei de escrever. Usando 12 hexadiamantes, o desafio de vocês agora é duplicar o comprimento do lado de um hexadiamante que você escolher, tá? Então, sabe o problema da duplicação do pentaminó? Dá para a gente fazer com hexadiamante também. E esse é o desafio de vocês. Vamos supor aqui que você pegue a barra, tá? A barra, ela é um hexadiamante que ele tem um lado do triângulo por 3 lados do triângulo, certo? Então, a barra, ela é assim. Tá? Mas, bom, você deixa pra lá. Vou nem falar, vai que fica muito na cara. Que é duplicar? Vamos duplicar aqui. Então, se tem um lado do triângulo, vamos desenhar 2 lados do triângulo. E aqui, se ela tem de comprimento 3, vai ficar 6, que foi o paralelogramo que a gente acabou de fazer. Tá? Então, se eu duplicar a barra, eu acabo por fazer aquele paralelogramo ali do desafio anterior, tá? Então, peguem aí um hexadiamante
qual que você quiser. Se você quiser fazer a barra ainda porque você não fez, se você quiser pegar o hexágono, se você quiser pegar a sinalização, né? Que para mim seria o iate, mas meus alunos falam que é a arminha. Tem a esfinge, qualquer um deles. Pegue qualquer um desses 12 hexas diamantes, aí usa a malha. Sabe essa malha? Faz o contorno da figura, como que ela ficaria duplicada. E aí tenta duplicar, certo? Combinado? Para esse desafio, uns 7 minutinhos, tá? Um pouquinho mais de tempo. Mas aí também o desafio fica à disposição a hora que vocês quiserem fazer. Se vocês se empolgarem, quiserem fazer todos também, à vontade. Deu para entender o desafio? Obrigada, Giovana. Ah, só lembrando, tá? Como a gente está trabalhando com 12 hexas diamantes, vocês podem virar ele, tá? Então, se o lado onde está impresso os triângulos não der certo, vocês quiserem virar ele ao contrário do lado que não estava impresso, onde eu falei que vocês podiam riscar, vocês podem, tá bom? É só quando você usa do mesmo artifício que o Gardner usou, que o Oberni usou, desculpa, que são os 19, que aí a gente precisa pôr atenção. Quando a gente usa o 12, é livre, tá? Pode virar dos dois lados. Ah, parabéns, Júlia. Qual que você duplicou? Ah, que bom. Júlia, mais alguém quer interagir? Participar? Quer que eu volto lá em todos eles? Para chamar eles pelo nome? Professora, Oi? a Júlia perguntou se tem alguma forma que é mais difícil que as outras. Na duplicação, não. Tem uma. Vai ter só um. Ah, peraí. Sim. Eu fui ver se o microfone estava aberto. Vai ter só uma particularidade. Se você tiver disponibilidade de começar a fazer as outras duplicações, eu espero que você perceba uma particularidade entre as duplicações. Dificuldade não, tá? Na duplicação. Nada. É que eu estava procurando aqui o nome das figuras para tirar um print, para ver se eu consigo mandar no chat. Vamos ver se dá certo. Ah, que não dá certo. De nada. Eu estava tentando mandar um print na tela com o nome das figuras. Mais alguém conseguiu? Mais alguém ficou
Ficou motivado? Estressado? Pedro, você conseguiu cortar, Pedro? Combinado, então. Ó, então eu vou pro próximo, tá? Eu vou, então. Agora dá para brincar. Dá. Agora você volta fazendo os desafios, tá? Bom, então, com relação à pergunta da Júlia, eu coloquei aqui algumas soluções das duplicações, tá? Algumas possíveis, só sugestão. O que eu quero chamar a atenção de vocês, tá? E vou estragar a brincadeira da Júlia. Júlia, se você não quiser que eu estraga sua descoberta aí, tampa o ouvido. Ó, tem 3 figuras que a gente consegue montar de várias formas. Mas a maioria das outras figuras, a gente vai usar aqueles 2 trapézios, aquelas 4 figuras do primeiro desafio. Então, lembra que eu falei que assim que eu particularmente enxergo 2 trapézios, porque eu trabalho com a esfinge e o morcego sendo um par, e o iate e a lagosta sendo outro? Então, aqui, com exceção da lagosta, da coroa e da sinalização, né, com exceção desses 3, os outros hexas diamantes você pode duplicar usando aqueles 4. Então, por exemplo, o hexágono, ó, você consegue separar ele, aqui fica bem fácil de ver, ó, em 2 trapézios. Então, o primeiro par aqui, que é o iate e a lagosta, e depois o segundo par, né, que é a esfinge e o morcego. Aí tem esse outro aqui, que eu falei que eu chamei de sapatinho, né, que também pode ser o anzol. Ó, você tem o primeiro par aqui, que seria a esfinge e o morcego, e o segundo par, que é a lagosta e o iate, tá? Então, com exceção dessas 3 primeiras aqui que estão no slide, todas as outras, você consegue visualizar dessa forma. Aí, ixi, Maria, peraí, cliquei em lugar errado aqui. Então, para o problema da duplicação, ele é bem divertido. O Gardner, né? Gardner. O Gardner, tem hora que eu confundo os autores, tá? O Gardner, ele chamou a atenção para esse fato de que as peças que resolviam aquele nosso primeiro desafio, que formavam aquele paralelogramo, ele também resolvia a maior parte dos desafios da duplicação, tá? Então, agora, eu vou para o nosso terceiro desafio. E aí, vocês podem continuar usando a malha, tá? Usa a malha lá, porque agora a figura é um pouquinho maior. Esse terceiro desafio, ele foi feito pelo próprio Gardner lá na publicação dele, lá na publicação do artigo. O que ele desafia o leitor? Ele desafia o leitor a montar uma estrela de 6 pontas, igual esse padrão que está aqui embaixo, utilizando 8 peças. Então, a gente chama de peças os hexadiamantes, tá? Aí, usando apenas 8, montem uma estrela de 6 pontas. Então, se vocês já quiserem começar a desenhar aí, daqui a pouco eu viro o próximo slide e faço o padrão para vocês verem. Aqui não dava para aumentar muito mais. Mas antes disso, antes de vocês começarem, eu quero dar uma dica, tá? Tem 3 figuras que elas não vão contribuir para o perímetro da estrela. Então, tem três hexas diamantes que elas não ficam aqui na pontinha da estrela. São eles a cobra, o hexágono e a coroa. A cobra? Não, gente, é a dobra. Acho que eu digitei errado. Ah, pronto. Só tô voltando aqui para conferir, tá bom? É a dobra mesmo. A cobra foi boa. Depois eu corrijo. Ah, tá. Disfarça. Eu sei o que eu fiz de errado. É que ele chama
uma peça de cobra. E eu não chamo ela de cobra. Não fiz errado, não. Eu já vou mostrar para vocês quais são as que não vão contribuir para o perímetro, tá? Deixa eu só tirar a dúvida. São muitos nomes. A cobra é o símbolo parecido com o símbolo da Unesp, o símbolo do estado de São Paulo. É isso mesmo, tá? Isso. Eu que estou confundindo. Então, vamos lá. Na minha câmera eu vou mostrar quais são, tá? Ó, o hexágono, certo? Aqui o hexágono. Aí, a cobra, que é o símbolo da Unesp, né? E a coroa. A coroa tá aqui, certo? Então, vou voltar lá no slide dos nomes para mostrar para vocês. Aqui, pronto. Ó. Então, a cobra, cadê ela? Aqui, a cobra. A coroa e o hexágono. Eles não podem ir no perímetro da estrela, na beiradinha da estrela, tá? Então, vamos lá, voltar lá no desafio. Como que fica essa estrela de 6 pontas aí? Espero que vocês estejam desenhando o desafio, tá? Porque ele vai ficar para vocês passarem um tempo, assim, na hora que vocês estiverem entediados de hoje para amanhã, que não dá tempo. Mas eu não vou compartilhar a solução, tá? Deixa eu ver se teve alguma mensagem, peraí. Eu consegui fazer sem elas, ótimo. Também pode fazer com elas, mas elas no centro, tá? Não sei, se vocês encontrarem uma solução. Ó, então eu vou fazer o padrão aqui para vocês, tá? Para fazer estrela de 6 pontas, a primeira ponta ela ocupa 4 triângulos, né? A segunda ponta pega 4 também. A terceira ponta pega 4. Tá vendo como é que é visão de matemático, né? Fui um a mais aqui. Visão de matemática já vai contando quantas pontas, tá vendo. Quantos triângulos tá? 4 mais 4 triângulos e a sexta ponta, 4 triângulos. Então, se vocês desenharem o padrão aí na malha, tá? São 8. Não necessariamente que aqueles lá não podem estar incluídos na resposta. Se vocês encontrarem a resposta, eu peço que vocês compartilhem ela comigo amanhã. Fala, achei, Camila, que aí eu vou mostrar uma solução conhecida, tá bom? Pode ficar esse desafio para casa? Além da Júlia que já conseguiu fazer, alguém já conseguiu? Alguém está tentando? Quer compartilhar? Combinado, então, Giovana. Fica esse desafio, então, para vocês fazerem, para vocês irem fazendo, tá bom? Isso, eu vou deixar para casa na esperança de que vocês vão fazer. Porque, assim, se vocês gostaram, se vocês acharam o assunto interessante, tem bastante desafio, tem bastante padrão. A estrela de 6 pontas é um padrão um pouco mais simples. Tem padrões que são bem artísticos, sabe? Padrões simétricos. Mas eu gosto da estrela pela praticidade. Henrique, Fernanda, professoras, se eles querem falar alguma coisa. Tá encerrado o minicurso? Tá encerrado por hoje. Bom, pessoal, alguém tem alguma dúvida, eu vou abrir espaço agora para vocês, tá? Se for para ser escrito, a gente também vai ler.
E enquanto aí vocês pensam um pouco, eu já vou dar um recadinho. A gente vai encerrar aqui à noite, né? Amanhã a gente vai estar retornando às 2 horas da tarde com a palestra do Dimitar, se eu não me engano. Isso, Dimitar. O link também já foi enviado já. A Fernanda vai enviar de novo aí. Sugiro que vocês façam um link de presença. E a partir de agora está aberto já para perguntas, se alguém tiver. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Gostaram? Acharam legal, diferente? Oi, Camila. Oi, professora. Bem, eu cheguei atrasadinha, mas você já estava sabendo, né? Então tá bom. Tem justificativa, né? Tem. Eu adorei o minicurso. Pena que não deu tempo de eu recortar, viu, Pedro? Senão eu ia ficar igual você, aqui só recortando o tempo todo. O dia que eu vi ela apresentando, né, na dissertação, nossa, eu fiquei apaixonada. Eu não assisti a defesa dela, então eu não conhecia o assunto, assim, a Achei fundo. muito legal, por isso que eu falei, você tinha que levar para a Semana da Matemática, para os alunos conhecerem coisas diferentes. Também não conheceu, a gente conheceu o pentaminó, né, que a gente já Então. E aí... A Giovana falou assim que lembrou o Tangram. Tem um Tangram triangular, né? Tem várias formas do Tangram. É bem legal quando a gente sai um pouco do que a gente conhece para trabalhar outras formas. Assim, eu sempre tive bastante dificuldade em geometria, então conseguir mexer. Aí eles falaram que da malha triangular eu também gosto de sair um pouco das malhas. Mas foi muito bom esse primeiro dia. Muito bom mesmo. Parabéns, Camila. Parabéns, viu, Camila? Foi ótimo. Obrigada. Bom, pessoal, se não tem mais ninguém que queira falar algo, eu peço para que vocês abram o microfone e vamos dar uma salva de palmas aí para a professora Camila. Obrigada. Obrigada, pessoal. Espero que amanhã eu consiga contribuir mais também, né? Pensando sempre assim, a gente pega nosso teórico, né? E faz uma prática aí divertida. Espero que amanhã eu consiga contribuir também para a formação como professor, né? Hoje a gente viu um pouco da parte da definição, né? Brincou, tudo. Espero que amanhã eu consiga cumprir esse compromisso aí, abrir novos horizontes. É sempre bom, viu? E tem bastante desafios. Quando vocês forem para a sala de aula, a gente tem bastante desafio, né? Levar sempre o diferente e o divertido. Obrigada, viu? Muito bom. Obrigada a você, Camila. Deixa eu parar. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Obrigada, Pedro. Tchau, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, até amanhã. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau, até amanhã.